Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, nós vamos receber a coordenadora do curso de terapia ocupacional, doutora Soraya Diniz Rosa. Vamos receber também os idealizadores do encontro de carros clássicos na Uniso, o engenheiro Davi Sumena e o coordenador dos cursos de EAD, Léo Vitorino. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos começando mais um programa Uniso Comunidade, hoje com a presença da coordenadora do curso de terapia ocupacional da Uniso, professora Soraya Diniz Rosa. Ela vai falar sobre a importância desse profissional de terapia ocupacional e ainda dos projetos do curso. Professora Soraya, muito obrigado pela sua presença, como de praxe no nosso programa. A gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. A senhora até esteve conosco aqui, mas já faz um bom tempo que a senhora não vinha. Até para quem está nos acompanhando agora, ouvindo e assistindo, para conhecer um pouco mais o seu perfil. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação, a sua pós-graduação, o mestrado, a sua titulação acadêmica. Então, eu que agradeço o convite, a possibilidade de falar sobre o curso, sobre a profissão. Eu sou terapeuta ocupacional, formada pela PUC, em Campinas. Fiz mestrado em educação aqui na universidade e meu doutorado na Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos. E um pós-doutorado que eu terminei o ano passado, também na UFSCar, no campus São Carlos. O que a senhora estudou no mestrado, no seu doutorado e pós-doutorado? Eu estudei a formação dos profissionais da saúde. No doutorado, eu estudei a residência multiprofissional em saúde. E no pós-doutorado, eu estudei sofrimento social no contexto da antropologia. O profissional de terapia ocupacional muitas vezes é confundido com a função de um fisioterapeuta, se confunde, né, até pela nomenclatura um pouco parecida. Muitas vezes a atuação do profissional de terapia ocupacional pode ser confundida com um profissional de enfermagem, porque ele também trabalha em hospitais. Enfim, o que é a função do terapeuta ocupacional e qual é o trabalho que ele faz em conjunto com o fisioterapeuta e também com o profissional de enfermagem? Tá, então o terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde, né? E acho que por conta disso vai fazer uma intermediação em vários campos, inclusive com a psicologia, que é da área de humanas, né? Mas é um profissional que basicamente tem um contexto de cuidar do cotidiano das pessoas. As pessoas têm uma rotina de vida e em determinados momentos elas vão perdendo algumas habilidades e perdendo a possibilidade de ter uma rotina mais saudável, vamos dizer assim. Seja por conta de um acidente, seja por conta de uma situação patológica, por conta de um grau de estresse, por conta de uma situação social, por exemplo, de um desemprego. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que vai ajudar essa pessoa a repensar, a reorganizar seu cotidiano e repensar projetos de vida. Então, a conversa que a gente faz, muitas vezes com a fisioterapia, né, é por conta dos fatores motores, né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma patologia e desorganiza o seu cotidiano por conta de alguma desabilidade motora, fisiológica, ele vai conversar com a medicina, ele vai conversar com a fisioterapia, né? Se é mais na área do contexto de alguma patologia na área de saúde mental, vai conversar com a psicologia, né? Então, tem uma intermediação, né? uma interdisciplinariedade na nossa atuação. A gente costuma dizer que, por si só, nós já temos essa interdisciplinariedade, né? Porque o cotidiano tem a ver com várias outras questões, né? Olhar para o cotidiano, fazer uma análise do cotidiano, da rotina do dia da pessoa, um mapa ocupacional, tem a ver com várias outras questões, né? Seja no sentido do trabalho, no sentido dos afazeres domésticos, da profissão. O terapeuta ocupacional já pode, inclusive, atuar
desde a infância com uma criança que tenha uma eventual dificuldade de aprendizado, Sim. ele acompanha, ele de repente é uma criança que pode ter alguma dificuldade, né, de aprendizado, ou uma criança que tem algum problema físico, motor, ou alguma criança que tem alguma debilidade mental. O terapeuta ocupacional quer dizer que atua desde a criança, então. Esse paciente ele pode ser desde o bebê. Até o recém-nascido, né? Até o recém-nascido. Um recém-nascido que tenha algum sinal, né, que possa desenvolver algum tipo de sequelas, vamos dizer assim, né? Ou de patologia, a gente atua fazendo uma prevenção, né? Uma avaliação, um diagnóstico de terapia ocupacional, né? Análise do comportamento, análise dos reflexos, quer dizer, desde o bebê, né? Então a gente pode atuar em vários campos. Pensando na criança, a gente pode atuar no contexto hospitalar, se for na UTI neonatal, por exemplo, ou na pediatria, né? A construção da brinquedoteca também é um espaço definido pela terapia ocupacional como um espaço que a criança que está hospitalizada possa ter um espaço mais saudável, não um espaço só da medicação, da medicalização, né? Se for num contexto escolar, né, a análise da situação do ambiente escolar, do grau de potencialidade que essa escola oferece para a aprendizagem, não só no sentido de pensar o sujeito e suas demandas e suas dificuldades na aprendizagem, mas pensar também no espaço escolar como um espaço, se ele realmente é um espaço de construção para a aprendizagem, para outros tipos de aprendizagem, além da aprendizagem formal. E nesse contexto também a gente pode discutir, né, uma interface com as áreas humanas, né, de arte, de sociologia, da antropologia. E aí o terapeuta ocupacional pode chegar até a idade adulta, da idade adulta até a terceira idade, que é uma área de grande atuação do terapeuta ocupacional também, quando o indivíduo chega a ter algumas dificuldades, como a senhora falou, de locomoção, alguma dificuldade de compreensão do mundo, alguma dificuldade, de repente, a pessoa começa a morar numa casa de idosos. Quer dizer que essa mudança de rotina, o terapeuta ocupacional começa a agir, interagir, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Se a gente for pensar na idade adulta, né, a gente pode pensar as pessoas que sofrem por determinadas situações de estresse no próprio ambiente de trabalho. A gente tem o campo da terapia ocupacional na empresa, né, nós temos um estágio hoje na Toyota. Então, também observar o campo de trabalho, a situação do sujeito, as questões ergonômicas, né? Por que as pessoas começam a adoecer pelo trabalho? Também é uma análise. Ou pela ausência do trabalho. Ou pela né? ausência do trabalho, daí são as questões mais sociais, né? Quais são os ambientes de trabalho, que produção de trabalho que a gente tem no contexto da vulnerabilidade, né? Por exemplo, os trabalhadores ambulantes, né? Como é que a terapia ocupacional olha isso? A gente vai buscar também recurso na sociologia, na antropologia, né? Fazer essa análise social mesmo do trabalho. Né? E aí a senhora falou também, por exemplo, algumas situações de um eventual acidente, que a pessoa tenha alguma lesão, até uma lesão, até ou amputação de um membro. Né? Então ele tem que aprender a comer de novo, Sim. aprender a se vestir outra vez. Sim. E o terapeuta entra numa situação dessa para auxiliar, para formatar até os utensílios que ele vai usar no seu cotidiano? Sim, que a gente chama de tecnologia assistiva. Né? Então, que tipo de adaptações vão ser necessárias para que o sujeito tenha maior independência para atividades cotidianas que para a gente às vezes é simples, né? Então, abrir uma porta ou uma maçaneta, né, de uma janela, enfim, com algumas sequelas, isso fica quase que impossibilitado, seja por doenças degenerativas ou por questões de acidentes mesmo, né? Tanto do jovem, como do adulto, como do idoso, em qualquer fase da vida, né? As crianças também com lesão, né? Com determinadas doenças congênitas, que pedem alguns tipos de movimento, às vezes também precisam de várias adaptações. Então, essas adaptações vão ser confeccionadas e vão ser treinadas, né? Adaptadas para o sujeito, por isso que é bastante individualizada também.
né? Qual é o perfil do estudante de terapia ocupacional? Ele é um estudante que tem mais gosto pela área de humanas, pela área da saúde, ele tem mais desejo de trabalhar com gente, tem um perfil, um estereótipo assim, do menino ou menina que vem fazer o curso? Acho bem legal isso que você pergunta, né? Porque assim, o terapeuta ocupacional, ele precisa gostar de gente, não tem como, né? Porque as nossas interações, elas são muito próximas. Né? Cada sujeito traz uma história, às vezes eles têm a mesma patologia, a mesma sequela, mas com histórias, inclusive da doença e das experiências com o adoecimento de forma bastante diferente. Então, o perfil é o profissional que gosta de estar próximo do outro, né? Então, estar gente do lado de gente mesmo, para poder olhar para todos os contextos, né, do sofrimento, do adoecimento, do contexto social, da moradia, né, do acesso a uma visita domiciliar, né, do acesso às condições de trabalho. Então, são todas essas questões relacionadas à vida cotidiana. Agora, outro espaço também de atuação do terapeuta ocupacional, a senhora é em hospitais, a senhora já falou em indústrias, mas ele pode ser autônomo, ele pode ter uma clínica de terapia ocupacional e fazer atendimento, quer seja segmentado para uma faixa de público ou fazer um atendimento como um generalista, é isso? Sim, com certeza. E também ele pode fazer uma supervisão institucional. Não é? Então, várias instituições públicas ou privadas que precisam de uma análise institucional, né? O terapeuta também pode ajudar a equipe a pensar nas problemáticas, a pensar no trabalho que está sendo desenvolvido, nas dificuldades da equipe, dos relacionamentos, ou da demanda que atende. Né, seja na área pública ou na área privada. Inclusive na área pública tem muitos concursos, né? Para prefeituras, para órgãos públicos também que usam a mão de obra desse profissional, né? Sim, tem vários concursos, seja no sentido da capacitação, aprimoramento, a residência multiprofissional, não só para terapia ocupacional, para várias profissões da área da saúde, mas concursos públicos também na área institucional, na atenção básica, ou nas especialidades, ou mesmo no hospital, né? Geralmente o hospital é mais na área privada, mas a importância do terapeuta ocupacional para estudar, inclusive, e ajudar a equipe, inclusive, a pensar nessa questão cotidiana da própria instituição. É um curso consolidado na Uniso, né, professora Soraya? Nós temos 20 anos, mais né? Tem 20 anos o curso. Esse ano nós fazemos 20 anos de curso. Muito bem avaliado pelas comissões de avaliação do MEC, tanto pelo guia do estudante também. Também. A última avaliação, nós fomos avaliados com 4 estrelas, né? No MEC também. É um curso que todos os anos nós tivemos turmas formadas, né? Então, com essa crise que a gente tem dos cursos, né, de graduação nesse país e o pouco investimento, acho que o curso da Uniso é um curso que se destaca, não só pela equipe, pela produção, né, e pelo próprio grupo de alunos que se formam e que, na verdade, disputam vagas nos aprimoramentos ou nos concursos com outros cursos que têm um tempo maior até de formação, de educação, ou com as universidades públicas, né? E a gente tem alunos que passam em primeiro lugar. Então, acho que isso também é uma questão importante, né? Uma avaliação importante que a gente faz do próprio curso. E a possibilidade de seguir também a carreira acadêmica. Nós temos ex-alunos que ministram aulas hoje no curso, no próprio curso, isso mesmo. Tá, a gente terminaram a graduação, fizeram a sua titulação acadêmica. Sua titulação acadêmica, né? Fizeram seus mestrados. Nós temos alunos doutorando, né, já, que foram ex-alunos aqui da universidade. Agora, com relação à prática laboratorial, o curso tem duração de 5 anos? 4 anos. É oferecido de manhã e à noite, só de manhã, só à noite? De manhã e à noite. De manhã e à noite. Tem formado turmas nos 2 períodos.
Agora, a questão prática laboratorial. Ele tem um laboratório próprio, que é um belo laboratório de terapia ocupacional hoje da Uniso, mas também ele convive nos laboratórios da área de saúde, não é isso? Sim, acho que essa é a interface do curso, né? Quando a gente vai discutir, por exemplo, tecnologia assistiva, muitas vezes a gente precisa discutir com as engenharias, né? E às vezes a produção de um equipamento precisa ser num outro laboratório que não de terapia ocupacional. Recentemente eu até estava vendo uma discussão que, por exemplo, uma carteira de sala de aula, ela não é adaptada para um cadeirante. E o cadeirante faz o quê? Ele põe o caderno onde? Ele vai pôr o notebook dele onde? Ele só tem dificuldade de locomoção, mas as mãos são perfeitas. Agora, como é que ele faz para entrar na carteira? Não existe. Tá? Então, você tem que ter uma carteira adaptada que encaixe a cadeira e ele tenha disponibilidade, mobilidade para poder escrever, para poder digitar, para poder ler, colocar um livro em cima. Quer dizer que isso tem que fazer com o pessoal da engenharia, né? Para criar esse mobiliário adaptado para isso. Isso. As casas adaptadas, né? As casas dos idosos. A gente vê, por exemplo, vários trabalhos internacionais com financiamento público do próprio município, para poder pensar na prevenção de idosos, que assim, grande parte dos idosos tem o problema de queda. Né? Aquele tradicional tapete que é o maior veneno. Tapete, os crochês, né? E aí os tapetes de crochê degrauzinho. No chão, os degraus. Então isso precisa ser conversado com a engenharia, precisa ser conversado com a arquitetura, né? Mobiliário para idoso, né? O ano passado eu orientei uma pesquisa sobre o mobiliário para idosos. E, por incrível que pareça, né, a gente não tem no Brasil uma empresa que forneça mobiliário para idosos, específico. Ou seja, o puxador da gaveta... O sofá. Tá, a altura, né? Do sofá. A altura do sofá, o encosto do sofá. Às vezes é tão longo que... Você se joga, né? Como que ele fica, né? Todo... Tá, para levantar é uma dificuldade. Uma dificuldade, então vai prejudicando cada vez mais, né? A mobilidade. Claro, já tem uma questão da própria maturidade, né? Do próprio envelhecimento, as perdas do envelhecimento. A gente costuma dizer que na infância a curva é crescente e na terceira idade, a partir do adulto, né, adulto maduro, é uma curva decrescente. Então, precisa ser olhado para isso. E hoje, né, o próprio Sistema Único de Saúde tem muitas discussões no sentido da prevenção, né, promoção de saúde e prevenção de patologias. Então, isso é uma área bastante importante na terapia ocupacional. Precisa ter pesquisas sobre isso. Né? Então os alunos navegam, então como a gente falou, no laboratório próprio, aí laboratórios de saúde, até laboratórios de engenharia, para poder entender e compreender e discutir com esses colegas de outros cursos a viabilidade de se transformar e de se adaptar às coisas. E outros laboratórios também, né? Os próprios laboratórios de comunicação, não é no sentido assim, às vezes a pessoa perdeu aquela mobilidade e não tem mais condições de retorno do trabalho na mesma função que ele tinha, né? Mas ele desconhece outras habilidades. É muito difícil a gente saber todas as habilidades que temos. Então ele precisa descobrir outras habilidades, né? Então de repente ele pode trabalhar em outras funções, mas que na verdade ele não tem ainda isso reconhecido. Então precisa passar por outras experiências, né? Então, os laboratórios da universidade, como são laboratórios com bastante potencial para o ensino, né, ele também tem sido usado na terapia ocupacional como lugares para a gente fazer esse atendimento. Nós temos um projeto chamado Encontros Culturais, que a gente navega por outros laboratórios. Né? Então, a gente tem atendido tantas pessoas da comunidade, sem nenhuma preocupação com patologias ou diagnósticos, mas pessoas também que têm alguma problemática, pode participar, seja um deficiente visual, um auditivo, um cadeirante, ou pessoas da comunidade que, assim, estão com quadros mais desanimados, né, por conta de um cotidiano com pouco acesso, né, as periferias tem oferecido muito pouco acesso no sentido da cultura, no sentido da educação, do entretenimento, né? Da saúde, do entretenimento, fica só a televisão, os mesmos programas, né? E as pessoas às vezes acabam sendo diagnosticadas com problemas de saúde mental e de doença mental, né? E na verdade são problemas de estresse,
né? Muitas vezes elas começam a ser medicalizadas sem uma avaliação mais específica do próprio mapa ocupacional, né? Então, os laboratórios da universidade, eles têm sido usados como espaços para a gente poder também fazer uma avaliação de habilidades. E aí a gente navega com outras áreas, né? Eu preciso de outro profissional que é de outra área, às vezes da área da comunicação, da área da psicologia, da área da engenharia, para poder nos ajudar a atender esse paciente. E outra situação também do curso de terapia ocupacional são as áreas de atuação de estágio, né, que gostaria que a senhora falasse. Recentemente teve uma parceria com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social aqui de Sorocaba, mas também nós temos um núcleo de terapia ocupacional na cidade de Votorantim. Santa Casa de Sorocaba também é uma área de atuação do terapeuta ocupacional. E a senhora me disse agora uma novidade, que também a cidade de Itu também tem uma parceria com o curso. Eu gostaria que a senhora desse uma ilustrada em cada uma delas. O que em Sorocaba, a Secretaria de Igualdade e Assistência Social vai acolher os nossos alunos de terapia ocupacional? Nós temos algumas práticas e alguns estágios em parceria com essa secretaria, bem no contexto social, né? Que é no contexto da terapia ocupacional social, que é poder olhar as pessoas que estão em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, seja por condições socioeconômicas, né? Por condições de falta de acesso do trabalho, né? Então, qual é a perspectiva? É que a gente possa pensar com essa população formas de organizar melhor o cotidiano e formas de melhor organizar o trabalho, seja através de cooperativa ou através da própria produção autônoma do sujeito, né? E também nós temos um projeto aqui na universidade que é junto com a nutrição e a farmácia, que é a produção de oficinas voltada para algum público em situação de vulnerabilidade que possa aprender alguma habilidade na área de gastronomia. Então, o reaproveitamento de alimentos. Agora nós temos um projeto novo que voltado mais para essa área de capacitação do profissional para alguma venda de algum produto, seja pães, biscoito, enfim, né? Mas a terapia ocupacional, ela vai olhar nesse contexto e aí a gente vai parcerizando com outras áreas para fazer essa capacitação. E em Votorantim, o que acontece? Em Votorantim nós temos um núcleo de saúde, né, que atende, já é um nível secundário, as pessoas com sequelas, né, ou com algum grau de limitação, seja nós temos idoso, crianças, adultos, então com algum grau de limitação, ou na área de prevenção, da promoção da saúde, mas que tem algum sinal já, que apresenta algum sinal de desabilidade, vamos pensar assim, né? Nós temos as oficinas para idosos, oficinas de memória, nós temos o atendimento clínico mesmo da terapia ocupacional. Lá em Votorantim? Em Votorantim. E na Santa Casa de Sorocaba, o que ocorre? Na Santa Casa, nós temos 3 áreas. Uma área que é a saúde do trabalhador, que acontece uma prática lá, que é poder atender os trabalhadores da Santa Casa com alto índice de estresse, por conta da demanda do trabalho, por conta de pouco investimento na educação continuada, né? Pouca assistência para esse trabalhador. E nós temos a assistência na área da saúde física, que é a reabilitação de mão. Então, junto com os médicos que fazem a cirurgia de mão, a terapia ocupacional vai entrar, então, com as adaptações. E na saúde mental, nós estamos trabalhando com as pessoas, com o ambiente da Santa Casa, seja no sentido do atendimento mais específico, em todos os setores das enfermarias, ou mesmo criar uma ambientação que as pessoas possam ir até esse espaço que a gente está chamando de oficina aberta, um espaço aberto, uma sala aberta, em que nós estamos trabalhando junto com a psicologia uma oficina de pintura. Então, os pacientes que estão internados ou acompanhantes, né, que possam ir até esse espaço e poder, então, passar alguns horários com algum tipo de acolhimento, algum tipo de orientação. Uma atividade diferenciada. Uma atividade diferenciada, que não seja só a assistência
da enfermagem, né, assim, uma Aquele assistência mais hospitalar, clínica, né? Okay. E já em Itu, qual é a novidade agora? Em Itu, nós fizemos uma parceria com o Centro de Referência Especial da Assistência Social, que é o CREAS, para a gente poder fazer uma oferta de acolhimento aos jovens cumprindo medidas socioeducativas. Muito bem, então a gente percebe quanto que o profissional de terapia ocupacional, quanto o mercado de trabalho tem para esse profissional de terapia ocupacional. Professora, eu gostaria de que a senhora deixasse um telefone, um e-mail de contato para quem está nos acompanhando. Queira saber um pouco mais, convidar a senhora para bater um papo, fazer uma palestra numa escola, numa igreja, numa entidade que seja, ou alguma entidade que está ouvindo, algum diretor, algum presidente de entidade. De repente, será que a gente pode fazer uma parceria de ter um aluno que possa vir acompanhar alguma atividade aqui também nessa comunidade, nessa igreja, nesse bairro, tá? Enfim, uma forma de falar com a senhora, como é que é mais fácil? Então, nós temos um laboratório de terapia ocupacional, que o número é 2101-7061, que ele pode agendar, né, um contato comigo, com algum outro professor. Se for alguma área específica, um outro professor também pode estar apoiando, né? Tá, qual é o telefone do laboratório? 2101-7061. Certo. E o e-mail? E o meu e-mail é soraya.rosa@prof.niso.br. Muito bem. E a gente tem o prazer, né, de receber as pessoas, de poder mostrar o curso também, se tem algum estudante com interesse, né, em conhecer os laboratórios, conhecer a matriz, também a gente está disponível. A comunidade que queira participar de algum projeto ou que queira conhecer mais de perto algum projeto, a gente tem o maior interesse em estar disponibilizando, né, o nosso conhecimento e a possibilidade de acolher essa demanda. Professora Soraya, muito obrigada pela sua presença. Sucesso no trabalho que a senhora realiza. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor. Freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo os organizadores do segundo encontro de carros clássicos na Uniso, o coordenador do curso de AD, Léo Vitorino da Silva, e o engenheiro Davilson Mena Júnior. Como de praxe no nosso programa, você que nos acompanha, sabe que a gente vai conhecer um pouco mais o perfil dos nossos entrevistados. Vamos começar pelo engenheiro Davilson Mena, que foi professor e um dos responsáveis pela implantação do curso de Engenharia Civil aqui na Universidade de Sorocaba. Davilson, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, sua graduação, sua pós-graduação e quanto tempo está na Uniso. Olá, Fernando, tudo bem? Sou formado em Engenharia Civil. Eu trabalho na Universidade de Sorocaba há 20 anos. Sou responsável pelo setor de engenharia daqui. Fui professor do curso, da primeira turma do curso de Engenharia Civil. Ajudei a montar o curso, a montar o programa em 2010. Dei aula na primeira turma e, devido às demais atribuições, hoje eu tomo conta da parte de manutenção e obra da universidade. E você tem mestrado também? Sim, eu sou mestre em processos tecnológicos e ambientais aqui pela Uniso também. Muito bem. Vamos conhecer também o professor Léo. Léo, da mesma forma, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você falasse da sua graduação, da sua experiência acadêmica, da sua titulação também e a respeito do curso de AD que você é responsável hoje pela universidade. Certo, obrigado pelo convite, Fernando. Eu sou bacharel em Ciência da Computação, aqui pela universidade, onde eu estou desde 2005. E hoje eu coordeno a EAD. Tá? Então, na minha trajetória, eu fui mudando da área de tecnologia para aplicação da tecnologia na educação. Hoje eu sou mestre em educação, doutorando em educação e coordenando todas as atividades de tecnologia na educação aqui da universidade, principalmente a educação à distância. Tá? Então, hoje eu coordeno
a parte pedagógica e administrativa dos cursos e todas as iniciativas de EAD aqui na Uniso, desde os 20% dos cursos presenciais até os cursos totalmente à distância. Tá? Que hoje nós temos o curso de Gestão Ambiental EAD acontecendo. Vamos começar agora sobre essa paixão de carro antigo. Até antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo que nós produzimos no primeiro encontro de carros clássicos aqui da Uniso. Acompanhe. Então, olha só, foi um espetáculo, né? Queria saber do Davi, como é que foi ter organizado esse primeiro encontro, você, o Léo, enfim, outros tantos. Parece que foi uma coisa que meio que, vamos ver o que vai acontecer, e de repente foi muito bonito, muita gente, e que muita gente pediu para acontecer outra vez, e vocês estão responsáveis agora pela organização desse segundo encontro de carros clássicos. Vamos começar primeiro, quando vai ser o segundo encontro? O segundo encontro vai ser no sábado, dia 16 de junho, próximo. Estamos bem Amanhã próximos. vai ser o dia todo? Vai começar das 9 da manhã e vai terminar às 17 horas. Tá, então atenção, então você já sabe, já vai se programando, 16 de junho. 16 de junho, então aqui na cidade universitária. Se você tem interesse, agora a gente vai entrar no papo específico sobre isso. O Davi, como é que foi ter organizado esse primeiro encontro? E mais ainda, você é um colecionador de carro? Eu já sei de um Dodge Dart lindo que você tem e também de um XR3 que você também tem. Aí foram heranças que você recebeu ou foram carros que você comprou porque queria colecionar? Na verdade, eu não sou um colecionador. Eu apenas tenho 2 carros. Eu gosto de carro, eu gosto de carro antigo. O Dodge é um veículo já de herança, ele foi do meu avô, depois da minha mãe, hoje é meu. Já tomo conta dele. Que ano que é esse carro?
1976. Esse é um carro original, tá? Um carro clássico. E eu, por paixão também, eu tenho um Escort XR3. Conversível? Não é conversível, é fechado. Tá. 88 já, mas não é um carro original, um carro que eu venho arrumando ele, tentando manter ele o mais próximo possível da originalidade. Esse daí foi uma paixão pelo carro em si. Então eu tenho esses dois, não sou colecionador, estou longe disso, apenas gosto desses carros. E como é que foi ter organizado o primeiro encontro, participar da organização do primeiro? Esse primeiro encontro, na verdade, ele foi uma solicitação da administração, da reitoria da universidade, em a gente trazer o público, a população, para dentro da universidade, para eles conhecerem a universidade. E uma das vertentes que a gente encontrou foi trazer através do encontro de carros. Eles pediram para que a gente tentasse fazer um encontro aqui dentro da universidade, em horário de aula, que a gente fez. Foi logo no início do semestre letivo, agora de 2018, a gente pegou num dos primeiros dias de aula e foi de boca a boca o convite. Eu e o Léo, mais algumas pessoas, nós começamos a fazer os convites de boca a boca. Amigos, conhecidos. E o pessoal se interessou e acabou vindo para cá. Foi uma surpresa o tamanho do evento, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Nós não tínhamos ideia do que iríamos encontrar. Então foi uma surpresa para a gente, como organizador entre aspas, não é nosso métier de trabalho, esse daí, a gente apenas gosta. Então a gente organizou isso daí da maneira que a gente tinha conhecimento e vieram cerca de 90 carros. Carros bons, carros originais, carros reformados, teve uma gama muito grande de carros. E o mais interessante, as pessoas que vieram de fora, muitas não conheciam a universidade e vieram para cá e tiveram uma surpresa ao ver o que é a cidade universitária. Vários alunos participaram como expositores e vários alunos como pessoal que veio passear aqui no horário de intervalo, antes do início da aula, e notaram como uma atividade diferente, interessante, que a universidade estava proporcionando. Gostaram muito. Muito bem. Léo, você tem um Fusca, pelo menos que eu conheço, né? Você vem trabalhar, quer dizer que também não é o Davilson anda normalmente com esses carros, vem trabalhar com os carros de vez em quando, e o Léo tem um Fusca, né? Agora esse Fusca tem uma característica, tem até uma mala, tem um maleiro com mala em cima, né? Conta para mim um pouco da história do Fusca e como é que foi que esse Fusca surgiu na sua vida também. Certo. Eu tenho um Fusca bege 77, que ele surgiu quando em casa a gente precisava de 2 carros, eu e minha esposa trabalhamos nos locomovendo, eu de um campus para o outro, por exemplo, e da necessidade de ter um segundo carro, junto com a vontade que eu sempre tive de ter um Fusca, surgiu a oportunidade, então, de finalmente adquirir esse carro. E desde que eu peguei o carro, ele estava original, mas estava bastante envelhecido, com tonalidades já distintas das partes do carro, por causa de condições climáticas, sol, chuva, enfim. E aos poucos eu fui recuperando esse carro. Tá? Então, recuperando e também deixando ele enfeitado, talvez seja o nome. Então, comecei com o bagageiro, coloquei a mala, que é a mais famosa aqui da Uniso, acho. Todo mundo quer saber o que tem dentro daquela mala. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Mas ninguém teve coragem de abrir ainda. Tá? Então, mas o legal do carro antigo, do carro clássico, é justamente isso. Vale a pena a gente investir nele. Tá? Porque não é só a manutenção de um carro que a gente faz o uso no dia a dia, que isso é o normal, que todo mundo tem que fazer com o carro, mas a ideia de você deixar ele do jeito que você quer, de você modificar a partir do que você vê em outros carros e assim por diante. Tá? Então, para mim, ele, além de ser essa realização desse sonho de ter esse carro, de curtir um carro diferente de um carro de uso normal, ele também é um carro de uso normal. Então, é o carro que eu venho trabalhar todos os dias, tá? É o que me leva para todos os lados.
quando ele não para no caminho. Aí que eu ia falar agora, vamos falar a respeito da manutenção. O carro velho, o carro antigo, você consegue definir, vou perguntar para vocês dois, aí para o Davilson e para o Léo, a diferença do carro velho e do carro antigo. O carro velho é aquele que não tem manutenção, que está largado, que a pessoa, infelizmente, é o único meio de transporte que ela tem e vai levando e vai estragando a ponto de virar ferro velho. A gente vê cada coisa aí medonha, né? Que sai fumaça, que o pisca não acende, o farol não tem mais, a lataria está amassada. Esse é um carro velho. E o carro antigo é um carro também velho, mas preservado, cuidado. É isso que você define como uma diferença? E aí você falou parar no caminho, porque na verdade é um carro de 40 anos, ou seja, a mecânica do carro, a parte elétrica do carro tem 40 anos. Ou tem que restaurar totalmente, fica só a lata e troca tudo. Bom, eu acho que, na verdade, os dois são antigos, né? O que muda é que as pessoas que são apreciadoras desses carros antigos, elas têm um apreço, um apego pelo carro que faz ele continuar sendo antigo, mas não parecer velho, tá? Então, aí sim, então é um cuidado a mais que se tem com o carro. Em termos de manutenção, é como um carro comum. A diferença é que as peças nem sempre existem as originais, então a gente tem que ir buscando peças em boas condições usadas ou novas peças que não são as fabricadas como eram fabricadas originalmente, mas que continuam funcionando, enfim. Então é uma manutenção que todo mundo tem que ter com todos os carros, né? Para que ele não estrague, não polua mais. Não pare no caminho. Não pare no caminho. Isso, às vezes, é inevitável, mas é uma coisa que a gente se acostuma também. Então, eu mesmo já tive cabo de acelerador que estourou no caminho, que é a coisa mais normal num Fusca. Tá? Recentemente, eu perdi um motor, tive que refazer. Então, essa é a sua pergunta, inclusive. Se a gente tem que refazer tudo, não. É um carro que, enquanto você vai tendo uma boa manutenção, ele tem uma tendência de durar muito mais. Mas a partir do momento que vai envelhecendo muito uma peça ou outra, a gente vai substituindo. Agora, e você, Davilson, com os dois carros que você tem? Onde que você vai achar a peça do Dodge Dart de 76? Existem sites na internet, blogs, no Facebook, grupos que colecionam Dodge Dart, olha, queimou a lâmpada que você também não vai achar numa auto elétrica convencional. Mas, de repente, olha, eu quero trocar o farol porque está muito sujo, está riscado, ou bateu o farol, pior ainda, e aí onde você vai achar? Como é que você vai para achar as peças, tanto do Dodge quanto do Escort? Existem alguns fornecedores de peças que são especializados em peças antigas. Às vezes eles têm algum lote de peça antiga, original, às vezes eles têm peças antigas, só que usadas, como o Léo falou, em bom estado de conservação. No caso do Dodge, às vezes existe a necessidade de importar algumas peças. Existe mercado americano que dispõe de sites que têm as peças, eles têm uma cultura de produzir algumas peças ainda, que a gente consegue ela como peça alternativa. Esse é de um carro mais antigo, mais clássico. No caso de um Escort, que é um carro mais novo, ele está naquela fase novo, de transição. porém com 30 anos já, né? Mas ele é um carro em fase de transição, de velho para antigo. Tá? Carro com 30 anos, quando começa a ser considerado carro antigo, passível de colocação de uma placa preta de originalidade. Então, algumas peças ainda acha-se em desmanche, algumas em sites que oferecem opções de peças originais ou paralelas. E lojas ainda encontra-se algumas peças, só que daí paralelas que nem sempre têm a mesma qualidade de uma peça original. Agora, e o mecânico que conserta esse carro? O mecânico que conserta a Fusca é o mecânico que tem, se levar o carro na concessionária autorizada da Volkswagen, que os locais consertam Fusca? Ou você tem que ter um mecânico também que tem que gostar desse tipo de carro, porque tem que ter paciência para consertar? Com certeza tem mecânicos que são mais especializados em carros mais antigos.
E geralmente os mecânicos mais antigos também. Porque não tem computador ali, o bordo do Sim. Fusca. Você não coloca lá aquele pendrive que aparece no painel, que não tem jeito, não. Não. Vai ter que escutar o motor do Fusca e falar Isso. como é que está a rotação. Exatamente. Conhecer mecânica do Fusca, primeiro, teoricamente, deve ser mais simples, né? Mecânico, não envolve conhecimento de eletrônica, enfim. Mas tem esse relacionamento do mecânico ou do motorista com o carro e com o motor que é diferente do que a gente tem hoje. Então, é sentir o barulho do carro, que você se acostuma, porque ele tem barulho, claro. Sentir o tremor do carro, a vibração, enfim. Então, é uma sensibilidade um pouco diferente. E o mecânico muito mais vigido em relação a isso. Agora, o mecânico de Dodge, eu não imagino. Quem é o mecânico de Dodge, Dart? Mecânico acaba virando seu amigo, parte da sua família, porque você tem que ter uma relação de confiança muito grande com ele, para que você possa deixar o carro... Hoje tem em Sorocaba, então quem conserta o seu Dodge? É um amigo meu, Tá. Paulo, ele quando precisa fazer alguma coisa, ele tem uma oficina mecânica convencional? Uma oficina e aí, mecânica convencional. E ele, tanto no Dodge quanto no Escort, ele mexe com muito carinho. Mas ele gosta também disso? Ele gosta. Tá. Ele gosta, ele um desafio, muitas vezes. E é uma coisa que não pode ter pressa. Eu preciso faça hoje para usar amanhã. Não dá. Tem que ter uma paciência, um cuidado, procurar as peças. Se quebrou uma peça, eu vou ter que achar a peça. Então existe uma relação de amizade muito grande aí com o mecânico. Muito bem. Léo, vamos falar a respeito desse segundo encontro que a gente está organizando aqui na Uniso. Então, o professor Davilson já falou, 16 de junho, né? Você já está convidado, ele é aberto ao público, entrada franca, não será cobrado nada, na cidade universitária, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 92,5. Como é que você fez o balanço do primeiro, Léo? Como é que você avaliou esse primeiro encontro? E agora, de repente, a coisa está crescendo porque as pessoas que estavam no primeiro pediram uma segunda opção e aí vocês já estão participando da organização, obviamente aí já envolvendo até o nosso setor de eventos da Uniso, vai ter food trucks, vai ter música. Eu sei que vocês recentemente estiveram lá em Piedade, no Encontro Nacional de Carros Antigos também, foram lá tirar algumas ideias, convidar as pessoas. Como é que está sendo a sua avaliação do primeiro e expectativa com o segundo? Bom, o Davilson já antecipou, a aceitação foi muito bacana, algo inusitado. Muitas pessoas que vieram para cá já vieram porque esperavam um clima diferente, em horário de aula, uma instituição de ensino, porque esses encontros a gente tem todas as semanas em vários pontos aqui da cidade de Sorocaba, em Votorantim, aqui do lado, e na região toda, né? Porque tem muita gente apaixonada por carro antigo. Tá? Então, a partir dessa repercussão, esse olhar muito positivo de quem veio, de que falou que foi muito bem organizado, embora o esforço nosso tenha sido mínimo, foi muito mais pelo apreço, pelo que a gente gosta mesmo, do que na expectativa de um super evento. E daí sim surgiu essa oportunidade do segundo. Nesse segundo, a gente até ampliou a abrangência, né, do encontro. Então, além de... É um encontro de clássicos. E nesses clássicos a gente está aceitando, então, as inscrições desses expositores. Carros antigos, motos e off-roads. Tá? Então, não é somente para carros antigos. Tá? Então, o pessoal que tem moto, que tem clube de moto, está muito convidado. O pessoal de off-road, jipes, pessoal das Land Rovers, que já... As trilhas, pessoal que curte isso, pessoal que gosta de trilha, estão todos convidados para vir para cá. E como ganhou uma proporção maior, um espaço maior, um tempo maior para acontecer, ele, claro que envolveu mais gente, está envolvendo mais gente e mais opções para que as famílias compareçam aqui. A gente não quer só o pessoal que gosta dos carros, mas que tragam seus filhos, esposa, marido, quem vocês então quiserem. Então não é aberto para o aluno, é aberto para a comunidade. Para a comunidade, é um evento para a comunidade. Tá. Então, aí vai ter food trucks, vai ter comida, vai ter música durante o dia, exatamente, food trucks, opções variadas de alimentação, bandas, teremos 2 ou 3 bandas que vão fazer um sonzinho aí para a gente ao longo do dia. Nós estamos juntando uma equipe de apoio bacana para dar todas as orientações
E para fins de organização, a gente está pedindo para o pessoal que tem seu carro clássico, seja o off-road, seja uma moto, seja o carro antigo, que façam a sua inscrição no site, mas para a gente ter um controle mesmo. Tá, passa o endereço já para a gente. O endereço do site é uniso.br/hs/clássicos. Tá, então lá tem um lugarzinho. Repete, por favor. uniso.br/hs/clássicos. Não tem o www. Não precisa. Vai direto ali. Pode ir direto ali. Ali tem um linkzinho de inscrição para que as pessoas coloquem o carro que venha, se é de algum grupo ou não, o ano do carro, porque a gente está organizando espaço, Tá, se tiver aí para grupos. estacionamento, tal, para Isso. ficar. Isso independe se de repente a pessoa no dia, um dia antes, ou quem está assistindo o programa lembrou, pô, eu também tenho um carro, tá, mas só vou para curtir. Vem que também será bem recebido, vai Com ter certeza, estacionamento com de certeza. graça também para parar o carro, enfim. Exatamente. Um dos privilégios aqui da cidade universitária é o espaço que a gente tem. Então, o espaço é bem amplo, tanto para estacionamento dos expositores quanto dos visitantes, os curiosos, apreciadores que ainda não têm seus clássicos. Tá? Então, decidiu de última hora, com certeza, será muito bem-vindo aqui no nosso encontro. Muito bem, lembrando também que você que eventualmente não tenha carro, moto, queira ver de ônibus, a cidade universitária ela é muito bem atendida por ônibus que saem dos 2 terminais, né? Só pegar o ônibus cidade universitária, o NISO, e você o ônibus para dentro do campus, né? Além disso, tem as outras opções que o ônibus para na Raposo Tavares, na frente da universidade também, normalmente o ônibus de Brigadeiro Tobias, que é uma alternativa para você que venha de ônibus, como é um sábado, dia normal, os ônibus estão correndo normalmente. Davi, sua expectativa para o número de carros, quanto foi o número de carros do primeiro? Vocês contabilizaram? 90 veículos. 90. Já para a coisa andando, já está faltando ainda mais de um mês para poder chegar nesse encontro. Tem uma expectativa já? Hoje a gente não tem um número. A gente vai prever uma área de... Para quantos? Algo em torno de 300 a 500 veículos, mais ou menos. A gente consegue... A expectativa é chegar a isso, até 500 carros. Até 500 carros a gente consegue absorver com segurança, com qualidade, com espaço para seu veículo, ter espaço para abrir as portas, não vai ficar um carro encostando no outro, que esse é um receio do quem tem um carro antigo. Né? Bater a porta jamais, né? Não. Então, a gente prevê isso daí. Cerca de 500 veículos a gente consegue... E o estacionamento da Uniso tem capacidade para quantos outros carros daí para visitantes? Ainda sobra espaço para mais uns 800 fácil. Tá certo, muito bem. Léo, quem quiser bater um papo com você, independente desse encontro de clássicas, quer saber um pouco de Fusca, quero comprar um Fusca, quero trocar uma ideia com o Léo que tem Fusca, tá? Eu queria que você passasse o seu e-mail institucional também. Meu e-mail é leo.silva@prof.uniso.br. Muito bem, Davilson, da mesma forma, quem quiser saber, olha, tem um Dodge Dart na família, me passa o telefone, o endereço do Paulo Mecânico, ou tem um Escort aqui também, quero dar um trato nele, onde você já comprou a roda, você comprou o volante, onde que você tá, passa o seu e-mail institucional também, por favor. Tá, meu e-mail é davilson.mena@uniso.br. O seu Mena com 2 N's. Mena com 2 N's. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso. A gente vai, com certeza, cobrir esse evento para que as pessoas possam acompanhar aqui no programa Uniso Comunidade. Ok? O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E você pode rever esse e outros programas só acessando o nosso canal no YouTube, que é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!